Estreou ontem na Amazon Prime a série Fallout, e pelo trailer já dava pra notar que se passava em um cenário pós-apocalíptico. Só que com o tanto de jogos que já saíram dessa série, pode ficar confuso entender exatamente o que rolou antes, em qual ano a gente tá, como é o estilo de vida nesse futuro nada promissor. Então eu preparei esse resumão, que na verdade era para ter sido gravado antes, mas eu não tive tempo, sobre algumas questões que vão facilitar a entrada nesse universo ficcional. E eu começo dizendo que Fallout tem o meu coração por ter me forçado a aprender a ler inglês. Isso porque o primeiro jogo saiu lá em 97, eu acabei ganhando ele em CD para PC lá em 2002, 2003, e era um RPG muito legal, só que tinha muitos diálogos e cada resposta era importante, então eu pegava o dicionário de inglês, deixava do lado e ia tentando formar as frases. Isso me ajudou muito. Dito isso, vamos a esses detalhes fundamentais para entender o contexto dessa historinha. A Vault Tech é uma firma militar estadunidense que surgiu em 2030, antes da Grande Guerra. Calma. O governo americano resolveu investir nela para a construção de vaults, ou refúgios, também chamados de safe house, que em tese era para proteger os cidadãos em caso de ataques nucleares dos países inimigos. Afinal de contas, o governo é bonzinho? Não. Na verdade, o real objetivo não era a segurança das pessoas, mas utilizar algumas unidades desses vaults para fazer experimentos. Usar alguns cidadãos que estavam lá dentro como cobaias. Esses refúgios subterrâneos eles abrigariam pessoas selecionadas, ou que fizeram uma pré-compra. Ou tu ainda não sacou a metáfora dos testemunhos de Jeová quando eles querem te dizer a palavra ou vender um lugarzinho no céu. Foram construídos 122 desses, e eles eram bem grandes, só que em 17 rolavam segredos obscuros que incluíam testes psicológicos, físicos, mentais em humanos para saber se havia uma maneira da gente sobreviver à exposição extrema à radiação. E aí rolam algumas coisas bem macabras dentro desses vaults. Mas se eu ficar botando imagem aqui, talvez esse vídeo seja censurado. E tem a questão ainda de em qual ano se passa, e é bem confuso, porque mesmo os jogos eles não foram feitos em uma ordem cronológica. Mas assim, essa Terra era igual a nossa até os anos 50. Então, como grandes eventos históricos, rolaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e nos anos 50 as coisas começaram a ficar um pouco diferentes do que aconteceu no nosso mundo. Os costumes dessa década eles foram congelados, então as ideias dos anos 50 foram conservadas, mais ou menos com o que acontece em algumas cidades aqui do interior. Já em 1969, os Estados Unidos se dividiram em 13 estados, então a bandeira deles passa a ter apenas 13 estrelas, o que talvez explique o medo do 13 até hoje. Então eles viraram uma Venezuela. Rolava uma tensão entre a Nova América e a China, e em 2077 acontece a Grande Guerra. Ninguém sabe direito quem jogou a primeira bomba em quem. O fato é que as bombas atômicas, junto com o vírus que estava sendo desenvolvido, assolaram a civilização. Só que alguns dos sobreviventes que estavam fora dos vaults acabaram ficando com mutações horrendas. Só que eu poderia ter resumido tudo isso dizendo que a série se passa em 2296. E é contada a partir do ponto de vista da protagonista Lucy, que viveu a vida inteira dentro de um vault. Ela não conhece direito as coisas lá de fora. Ela ficou dentro do Vault 33 em Los Angeles, que é como se tu fosse pra lá e tivesse que ficar preso no hotel por conta de alguma gripe. Ou como diria o meu pai, é que nem tu ir em Tramandaí e não entrar no mar. Só que nesse ponto da história já é comum, tem muitas pessoas que viveram a vida inteira dentro dos vaults e não sabem como são as coisas lá fora. A gente também vai conhecer os ghouls, que na tradução do D&D são chamados de carniçais, mas não são bem isso. Porque como poucos vaults foram feitos em relação ao tamanho da população, quando as bombas nucleares foram lançadas, muitas das pessoas, leia-se as menos abastadas, estavam fora desses refúgios e foram expostas a grandes quantidades de radiação, o que fez com que elas ficassem semelhantes a mutantes. Inclusive um dos personagens da série lembra muito a cara do Caveira Vermelha, pois a pele delas caiu, só que elas também ganharam uma alta resistência à radiação, tipo as baratas, e também um tempo de vida muito mais longo que o nosso, tipo as baratas. Alguns deles realmente eles ficaram meio aqueles zumbis sem cérebro. Só que outros não, eles são como nós, alguns até mais inteligentes e muito mais fortes, tipo as baratas. Na capa
quase todos os jogos o que aparece é uma armadura, que lembra muito a dos caçadores de recompensa do Star Wars, só que mais porrada. Aquilo não é um personagem do jogo, mas sim uma Power Armor. Uma invenção de uma empresa chamada Westech, que foi muito importante no pré-guerra, pois os militares estadunidenses utilizavam essas armaduras e elas foram muito importantes quando eles estavam prestes a perder as suas reservas de petróleo para os chineses. Existem diversos protótipos, variando algumas funções, só que os avanços dessa tecnologia acabaram não acontecendo por conta das explosões. Já na série elas vão ter uma conexão com a Irmandade do Aço, Brotherhood of Steel. Por fim, não é preciso jogar todos os jogos para entender essa série. Claro que elas passam nesse universo, mas é como se ela fosse um novo jogo, uma nova história dentro desse mundo ficcional. O grande diferencial para quem é gamer é que já vai estar habituado a certos termos, então agora pode maratonar os episódios. Estão liberados. Deixa o teu comentário aqui se tu é um gamer e eu falei alguma besteira, ou se quiser acrescentar algo, dizer o que tá achando da série, se já conhecia, enfim. Cogita também se tornar membro desse canal por apenas R$ 2,99 por mês, para que eu possa ter mais tempo livre, consiga ter dinheiro para comprar todos os jogos e maratonar essa série também que eu recém comecei. E também vou deixar nas sugestões aqui um vídeo sobre um outro game que fala de um futuro pós-apocalíptico, mas com mutações muito loucas de animais que a gente joga para dar tiro em robôs. No mais, muito obrigado por assistir e até mais.